As prerrogativas profissionais são um conjunto de medidas que permitem ao advogado exercer sua profissão com total liberdade e independência no interesse do cliente. Mas por que criminalizar a violação das prerrogativas profissionais? A OAB-SP está lutando para a aprovação da PLC 83/2008, que retoma a proposta inicial de criminalizar as prerrogativas profissionais dos advogados como forma de coibir excessos que impeçam a livre atividade da advocacia e cerceiem os direitos e garantias do cidadão. Esse é um dos temas abordados por nosso convidado de hoje, que também vai falar sobre a campanha contra o trote violento que a secção da OAB de São Paulo vem promovendo contra esta prática nas faculdades brasileiras. A OAB-SP reprisa em 2014 o mote: entrar na faculdade tem que ser motivo de alegria. A campanha, mais uma vez, pretende engajar estudantes, professores, dirigentes e todos os demais atores do campo educacional superior. Fábio Romeu Canton Filho, além de ser presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP, também é presidente da Comissão de Combate ao Trote Violento da OAB-SP. E no segundo bloco, vamos falar também da administração e as campanhas voltadas à saúde dos advogados paulistas promovidas pela CAASP, que é presidida pelo Dr. Canton. Como vai, doutor? Tudo bem? Obrigado, Celione. Tudo bem? Prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no programa Questão de Justiça, falar com você, com o seu telespectador. É sempre um grande prazer. E Questão de Justiça que também tem o apoio da CAASP com muita honra, doutor, né? Porque fazer esse trabalho com 20 anos de programa e 10 anos junto com o senhor com a CAASP é gratificante. Mas, fugindo um pouco do assunto só da CAASP, eu queria que o senhor falasse sobre prerrogativas para quem nos assiste, explicasse um pouco como funciona isso na vida do advogado. A principal questão que deve ficar muito clara para o telespectador, para a sociedade civil de modo geral, porque o advogado já sabe, é que as prerrogativas profissionais não são privilégios dos advogados. As prerrogativas profissionais são um conjunto de normas que garantem ao advogado o livre exercício da profissão. O advogado não tem nenhum benefício para si próprio quando se fala em prerrogativas profissionais. As prerrogativas profissionais são voltadas ao cidadão. É a garantia de que o cidadão terá o seu direito de defesa plenamente exercido. É norma fundamental do Estado Democrático de Direito. De modo que quando se fala em prerrogativas profissionais, o leigo às vezes pode entender que é um privilégio de uma profissão, da advocacia, o que não é verdade. O destinatário desse conjunto de normas que nós chamamos de prerrogativas profissionais é o jurisdicionado, é o cidadão. É a garantia que o cidadão tem de que um profissional do direito vai poder exercer a defesa dele, cidadão, de forma plena, sem nenhum limite, garantindo assim que ele possa exercer os seus direitos constitucionalmente garantidos, de ampla defesa, do contraditório, enfim. É uma garantia para o cidadão. Isso evita com que processos corram num sistema kafkiano, ou seja, sem que o jurisdicionado tenha plena ciência do que está ocorrendo, quem está acusando, por que está acusando, como está o processo, que documentos tem no processo, quem são os atores desse processo. Essa é a garantia que o conjunto de normas das prerrogativas profissionais visa. Garantir simplesmente que o cidadão tenha pleno direito de defesa. Doutor Canton, quando se fala em garantir algum tipo de exercício de trabalho, quer dizer que existe um outro lado que vinha podando isso, né? Como é que funciona isso? Então, quer dizer, o advogado está sendo podado de exercer seu livre trabalho em prol da população. Em que aspecto? É dentro do judiciário? Isso não é sistemático, nem é feito para ser assim. Mas não é raro, aliás, é comum, que ocorram casos em que o advogado é impedido de ter acesso aos autos, é impedido de ver quais são os documentos notados. Mas como ele trabalha, doutor Canton? Sem ver auto? Pois é, e essa é a luta do cotidiano. Por isso até a criminalização das prerrogativas profissionais. Quer dizer, o advogado ser impedido de falar quando ele tem o direito de falar. E quando ele tem o direito de falar, mais uma vez explicando ao telespectador, não é porque ele quer falar e o juiz, por exemplo, a autoridade, qualquer que seja, deve permitir. Deve permitir porque ele está falando em nome do cidadão. Ele está defendendo o direito de alguém. Ele não está falando em nome próprio. Ele está falando na defesa dos direitos de terceiro.
Então ele não pode ser impedido de falar, ele não pode ser impedido de ter acesso a repartições públicas, ele não pode ser impedido de ter acesso aos autos, aos processos, ele não pode ser impedido de ter conhecimento dos documentos que estão no processo. Enfim, essa é a dificuldade que muitas vezes ocorre no dia a dia. Às vezes em audiência, um embate mais forte entre advogados, entre promotores, juízes, e o advogado deve poder falar sempre que tiver a necessidade, até porque ele tem o dever legal disso. O advogado tem o dever legal de defender os interesses do seu cliente, que é um cidadão. E isso é importante. Importante não é o foco do advogado em si. O importante são as garantias. O que é importante é verificar as garantias fundamentais previstas na Constituição do cidadão. E é isso que se atinge quando se cerceia o advogado do pleno e livre exercício da advocacia. Quando um advogado é impedido de ter acesso a um inquérito, por exemplo, isso está atentando contra os direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Constituição brasileira. Não é o advogado não tem nenhum benefício com as prerrogativas profissionais. Quem tem benefício é o cidadão. É a garantia de toda a estrutura do Estado Democrático de Direito. Há poucos dias me chamou a atenção, aliás, sempre me chama a atenção, dentro do Fórum Criminal, na porta do Fórum Criminal, é um advogado falando do caso recente, não vou citar o caso, que ele foi impedido de ver as provas colocadas pela polícia no inquérito, né, fazer essa divisão do processo inquérito, embora esteja na frente do fórum. E aí, doutor Canton causa para a população assim, mas poxa vida, o sujeito está defendendo, vou colocar dessa forma, está defendendo uma pessoa que cometeu um ato ilícito e ainda fica reclamando que não vê os autos, será que não está, ele não está vendo que isso aconteceu dessa forma? Senhor, nós temos inúmeros casos de erros judiciais, de precipitação de autoridades, inúmeros. O sujeito está sendo processado por um determinado delito. Nós não sabemos ainda, antes do trânsito julgado de uma sentença condenatória, se ele é culpado ou não. E não é raro erro judicial, erro na polícia, erro na autoridade, erro da própria mídia, da própria imprensa, condenando precipitadamente alguém, sem que isso seja verdadeiro. Isso ocorre, nós temos casos emblemáticos, como por exemplo a Escola Base, só para citar os mais famosos e mais recentes. Então você não pode, primeiro, pensar que o advogado está defendendo alguém que, antes da sentença, seja definido como criminoso, como bandido. Nós sabemos se isso é verdade. E mesmo que seja, faz parte da estrutura do Estado, repito, do Estado Democrático de Direito, o direito de ampla defesa de todo e qualquer cidadão. Mesmo que tenha cometido um crime, ele tem direito à defesa, tem direito ao devido processo legal, para que não se cometam arbitrariedades. Nós não podemos, até pela mídia mesmo, como eu disse, Escola Base é um exemplo. Você condena alguém precipitadamente, ou agrava até, às vezes, a conduta ou a pena de alguém por uma questão de anseio da população, de como é colocado isso na mídia, de forma indevida. Por isso que as prerrogativas profissionais devem mesmo ser invioláveis, devem ser... você deu um exemplo aqui do advogado que foi impedido de ter acesso à prova. Como é que ele vai poder defender o cliente se ele não sabe qual é a prova que existe? Parece às vezes que o processo no Brasil quer assumir um caráter de jogo. Isso não é jogo. Todos têm que saber, não tem essa coisa de estratégia, tem que saber quais são as provas disponíveis. Em todos os segmentos, não só na advocacia criminal. Violação de prerrogativas profissionais ocorre no âmbito da advocacia do trabalho, da advocacia civil, enfim. As pessoas não podem tratar ou entender que o processo é um jogo de manhas ou artimanhas ou armadilhas. O jogo tem que ser claro, as provas têm que aparecer, os advogados têm que ter pleno acesso a tudo isso para defender adequadamente seu cliente, de parte a parte. O que tem parecido muito, e aliás os colegas da mídia também colocam, que tem um pouco mais de contato com a questão da advocacia, é que a população ela já está dando um basta nisso. Mas eu acho, eu queria que o senhor explicasse melhor, que falta um entendimento de como anda o processo. Por exemplo, num caso desse, que é uma investigação policial, ainda não tem processo. Não é só isso. A população, nós tivemos muito recentemente agora a prisão de um ator da Globo de forma totalmente equivocada.
totalmente equivocado. E demorou para sair da cadeia, hein? Ficou 14 ou 15 dias preso. Esse é um exemplo. E a população, quando vê o ato de violência, quando vê o crime, quando vê índice de criminalidade que aumenta, e nós fazemos parte, evidentemente, da população, temos esse anseio de justiça muito mais rápida, com esse impulso natural do ser humano de ver a notícia na televisão e automaticamente condenar a pessoa. Mas o cidadão precisa pensar, e se for com ele? E se for o filho dele? Volto ao exemplo do ator agora que foi injustamente preso. Se ele não tiver direito de se defender, e se o advogado não tiver garantidas todas as suas prerrogativas profissionais, como é que ele pode ser, por exemplo, libertado? Como é que o advogado pode trabalhar adequadamente para libertar um cidadão absolutamente inocente? Então a população acha que a regra deve ser dura e que o advogado está defendendo eventualmente um bandido, porque não é com ele. Porque pode acontecer. Isso tratando da relação ou culpado ou inocente. Mesmo sendo culpado, não é porque o sujeito é culpado de determinado crime que o Estado, por exemplo, tem direito, ou a população, de praticar outro contra a pessoa. Olha, não é assim que funciona o sistema. E se não fosse da Globo, doutor, acho que ele ia ficar preso até hoje. Pode ser. E a autoridade, ou as autoridades que trabalham nesse sistema enorme do sistema da justiça no Brasil, têm que ter consciência disso. E tem que sofrer punição, inclusive de ordem penal, com a criminalização das prerrogativas, quando não observar essas regras. Essas leis são de fundamental importância para o Estado de Direito. Nós não vivemos num regime absolutista, não vivemos num regime ditatorial e não queremos viver isso. Então as autoridades têm sim que respeitar, por mais que não gostem, por mais que não queiram, ou por mais que às vezes até não entendam, têm que respeitar as prerrogativas profissionais do advogado, porque é quem garante a liberdade do cidadão. Não é a justiça, não é o Ministério Público, é a advocacia, com o seu pleno exercício, com o pleno exercício de todas as prerrogativas profissionais, em benefício do cidadão, em benefício do jurisdicionado. Olha, eu não quero ficar falando do caso, mas eu acho que o senhor tem total razão, porque nesse caso do ator, por conta de uma ordem judicial que parece que sairia à noite, questão de sistema, ele ainda ficou preso mais 2 dias. Quer dizer, se não fosse o advogado bater no alvará de soltura, ele não teria sido E eu pergunto, quem se interessou e quem tomou as providências para tirar da cadeia um cidadão inocente? Foi o advogado. E se o advogado, por questão de hora, por questão de qualquer que seja a questão, fosse impedido de exercer as prerrogativas profissionais, mais tempo uma pessoa inocente na prisão. O que é um absurdo, é uma aberração. Quer dizer, uma pessoa rigorosamente inocente, presa por um equívoco, ficar 14, 15 ou 16 dias preso. Isso não tem o menor cabimento. Isso não tem o menor cabimento. E aí você vê a importância das prerrogativas profissionais. Quem é contra, ou quem é contra esse sistema, ou aparentemente contra, não percebeu ainda isso. Se fosse o filho do cidadão que está assistindo a gente aqui, que fosse preso por engano, será que ele seria contra que o advogado tivesse... E veja, as prerrogativas profissionais, não é que as prerrogativas profissionais vão libertar o culpado, ou vão agir contra a lei, ou vai agir para mitigar a eventual pena, não é nada disso. É só o exercício claro da advocacia, com acesso aos autos, com acesso às repartições públicas, podendo falar quando tiver que falar, quando dever falar, quando puder falar. É só isso. É para poder fazer livremente a defesa do cidadão. Se ele é culpado ou se ele é inocente, aí é outra história. Isso é uma questão de julgamentos, depende do juiz, depende da prova. O que precisa é o advogado ter pleno acesso a tudo isso para poder fazer a defesa de forma adequada. Eu quero fazer um equilíbrio, uma opinião do senhor. O senhor acha que nos casos como da escola base, de comoção pública ampla, o advogado termina sendo limitado nessa questão das prerrogativas, porque tudo fica muito tendencioso, visto esse caso da escola base? Mesmo que não tenha, a escola base serve de exemplo da necessidade de que o advogado possa trabalhar de forma livre. A escola base tem uma série de outros ingredientes, não só ligados às prerrogativas profissionais. A escola base você vê claramente um pré-julgamento por parte da mídia. Aliás, isso é até nas faculdades de jornalismo, exemplo emblemático de conduta equivocada. Você tem, portanto, um pré-julgamento
por parte da mídia, você tem um pré-julgamento por parte das autoridades policiais, você tem um pré-julgamento por parte da população. Então, mesmo que você não tenha ofensas prerrogativas profissionais do advogado, que não são determinantes para o resultado final do julgamento, a não ser quando há violação dessas prerrogativas e fica o advogado cesseado de exercer a defesa, mas você vê que há um mesmo julgamento, um equívoco completo de todo o conjunto. Então a opinião pública toda pressiona, inclusive a autoridade que vai julgar, a todo instante vê na mídia que eles são culpados, que eles são culpados, que eles são culpados, e a hora que vai ver exatamente o que aconteceu, que se atém à prova nos autos, vê que aquilo tudo não passou de um grande equívoco. Arrebentou, destruiu a família toda por conta de precipitação de autoridades e da mídia nesse caso. Eventual ofensas prerrogativas aí só agravariam a situação. Nessa questão da mídia, doutor Canton, ainda fui diretor de uma entidade de classe da mídia, eu ainda acho que a falta do conhecimento do jornalista com relação ao andamento, num geral, do que a justiça funciona. Por exemplo, é muito fácil ver aí hoje em dia repórter entrevistando no meio de um inquérito policial. E aí tratando aquilo como um processo que já está andando. Sim, como se fosse definitivo. E aí você pega, voltamos ao exemplo do ator recentemente preso, quer dizer, do jeito que é colocado, já se, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, já se levanta uma seríssima dúvida de que ele é culpado, pode ser que ele seja culpado. E não era nada disso. Foi uma prisão equivocada. Mas manchou a imagem dele e vai ficar com essa Até porque você não sabe como a população recebe isso. Claro, às vezes a pessoa lê a primeira manchete, depois não acompanha a notícia, não sabe se foi solto, se foi absolvido, não sabe o que aconteceu. Nós sabemos do desdobramento, mas a população, de modo geral, nem sempre é assim. Você não sabe o que a população acompanhou da notícia, que pedaço ela acompanhou, que dia ela acompanhou. Pode ter acompanhado, visto só a foto dele, ator foi preso e tal, suspeito de roubo. E ficar com essa imagem, né? Se não acompanhar a notícia. Eu queria, falando um pouco no exercício do advogado em si, né? Personificando no presidente do Supremo, ontem eu estava assistindo a sessão dele, acho que o senhor acompanhou, e lamentando a questão do desenrolamento desse último julgamento que teve aí, né? De todo esse dinheiro público que foi lavado, né? E eu achei claramente o advogado ali funcionando, ele lamentando a decisão que foi agora, né, conduzida, mudou completamente total o caso. O que o senhor tem a falar sobre esse caso? Eu não posso deixar de citar isso. A opinião pública, inclusive, já tem falado sobre isso. Você tem um site fazendo sem nenhum cunho científico, mas fazendo uma pesquisa sobre esse julgamento, você vê que é da ordem de quase 90% da população contrariada com o julgamento ocorrido. Isso, na verdade, a questão é bem mais profunda do que parece, porque isso pode criar um sistema de insegurança no Brasil. Quer dizer, é o mesmo órgão julgando de formas diferentes. O presidente falou que não tinha embasamento. Porque, né? Os seus personagens, não vou nem discutir o mérito que cada um utilizou, mas você vê claramente que é um órgão, o mesmo órgão, julgando a mesma coisa de forma absolutamente distinta, num pequeno espaço de tempo, porque seus membros foram mudados. Os próprios ministros que mantiveram as condenações expuseram de forma muito clara, e todos eles até num cunho de desabafo, a posição deles com relação à alteração do julgamento. E isso me parece ser bastante ruim para o Brasil, para essa insegurança jurídica, você tratar casos judiciais que deveriam ter julgamentos exclusivamente judiciais de forma episódica. Isso vai criar, inclusive cria precedente para o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do país, que pode trazer outras consequências dependendo das questões que sejam ali colocadas. A última coisa que se espera é que qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer órgão julgador, faça julgamentos por questões de conveniência, ou por questões de pessoas, ou por questões de réus, o que é um verdadeiro absurdo. Isso pode atentar também
contra o Estado Democrático de Direito. Realmente a gente ficou contente, estava com o jornalista, de ver o presidente do Supremo colocar daquela forma, né? Que lamentável essa decisão, mas enfim... Você tem uma clara, no Brasil, infelizmente, você tem uma clara interferência do Poder Executivo, criando uma distorção no equilíbrio dos poderes no Poder Judiciário, por conta até da sua composição. Você tem a Corte Máxima do país composto por aprovação, em última análise, do Presidente da República, o que torna evidente a interferência de um poder no outro. Olha, agora eu quero falar de uma situação que eu passei pela faculdade. Quem passa pela faculdade fica sempre constrangido, a gente não sabe se é uma iniciação, enfim, né? Eu quero falar sobre a campanha do trote violento, que a OAB está, mais uma vez, capitaneando, né? Doutor, acho que eu sempre achei que esse tipo de trote, raspar cabelo, pintar as moças, mandar para recolher dinheiro para beber, não sei o quê, até aí, o raspar o cabelo eu já achava difícil, que no Exército eu passei por isso, eu não acho nada bom. Mas chegou ao ponto agora, de 10, 12 anos para cá, na Faculdade de Medicina morreu aquele estudante por overdose dentro da piscina, depois a gente teve casos de estupro, enfim. Como é que está sendo a recepção da faculdade, do núcleo acadêmico que promove esse tipo de ação, inclusive na área de direito, né, que não é tão violento, mas tem os penduras, são famosos, com relação a esta campanha que a OAB hoje vem promovendo, que o senhor é presidente da comissão? Cilione, essa questão do trote não é de hoje, a violência não é de 10 anos para cá, é de muito mais tempo para cá. Nós temos essa campanha para coibir o trote. O ambiente da faculdade não é um ambiente para esse tipo de conduta. Várias vezes eu tive a oportunidade de falar sobre isso e muitas vezes jornalistas perguntam, mas isso é um momento muito marcante para a vida da pessoa, é um momento histórico, é uma tradição, é um rito de passagem. E eu preciso dizer com todas as letras, Cilione, que essa fundamentação para a manutenção do trote de tradição ou de rito de passagem quer me parecer, se não pueril, ridícula. Não é possível que você admita que por conta de uma tradição ou que por conta de um suposto rito de passagem você corra o risco do advento morte, que é o que acontece, infelizmente, algumas vezes. Violência é comum. Nós tivemos recentemente, até na Avenida Paulista, na porta da Casper Libero, um estudante amarrado no poste. Isso é um absurdo, imaginar que a gente deva conviver com esse tipo de coisa. E por que a gente defende a eliminação do trote? Porque eu não quero acreditar que um trote tenha início já com objetivo prévio de violência ou de morte. Os trotes começam com a brincadeira, com o pedir dinheiro no farol, com a pintura, com raspar o cabelo, e aí a isso é associado invariavelmente bebida alcoólica, e aí isso vai caminhando, aí o calouro não quer mais participar porque está cansado, o veterano diz que tem que continuar, há um dissenso, uma briga, aí tem faca, tem arma de fogo, tem briga física, e isso termina em tragédia. Quer dizer, o cidadão sai de casa, o estudante sai de casa, com a família toda orgulhosa que ele entrou no curso superior e volta no caixão. Isso é um absurdo completo. Mas são casos isolados, não importa. Um único caso de violência é o suficiente para acabar com essa ideia de que um fundamento de tradição ou de rito de passagem possa sustentar essa prática. O trote precisa acabar, por isso que nós temos a campanha, nós mandamos textos e cartazes para todas as faculdades, para que as faculdades desestimulem a prática de trote, para que elas não permitam que o trote seja praticado dentro dos seus campos, que isso tenha consequência enérgica por parte da direção das faculdades. O que a gente percebe que as faculdades têm, a gente recebe mensagens de retorno das faculdades, tem muita receptividade para isso, não estimulam e não têm estimulado os trotes, e a gente vê que elas têm ocorrido comumente nas ruas mesmo. E pode levar, inclusive, a alguma tipificação penal. Quer dizer, a vítima do trote pode ser vítima de crime.
né? Uma série deles, dependendo das circunstâncias. Lesão corporal, constrangimento legal, enfim, dependendo do que acontecer. Mas, doutor, aí é um momento, uma lacuna, né? Essa questão da hora que ele ingressa na faculdade e ali está naquele momento de êxtase e a faculdade ainda não está, não vou dizer que não está compromissada, mas ainda não tem um acesso total a esse estudante e aí esse núcleo de estudantes começa a realizar o trote. A faculdade entra nesse, vamos dizer assim, nesse amparo na busca de chegar numa delegacia e falar, poxa vida, olha, eu fui atacado, eu fui violentado às vezes, ou eu tive um assédio moral, ele tem esse caminho, elas estão praticando esse tipo de coisa, ou a comissão faz isso? A comissão faz um trabalho institucional. A própria lei garante ao cidadão, se ele foi agredido, a ir à polícia e dar queixa do agressor por lesão corporal. A própria lei garante isso. A lacuna, na verdade, Cilione, é muito mais ampla. A lacuna é social, é uma lacuna na educação, é uma lacuna na compreensão. Quer dizer, a pessoa que tem uma satisfação pessoal para fins, ou quando submete alguém, humilha alguém, ou quando pratica violência contra alguém, está precisando de tratamento médico. Essa pessoa não pode participar do ambiente de nível superior. Uhum. Ela precisa de tratamento médico. Se a pessoa sente prazer em subjugar alguém, em humilhar alguém, em agredir alguém, isso é uma questão clínica, não é uma questão universitária. E a lacuna aí é muito mais importante perceber, é social. Quer dizer, falta educação mesmo. A pessoa devia ter essa percepção. Ah, bom, então o calouro não tem nenhuma recepção, ele chega lá como se fosse um dia seguinte normal, ingressou na faculdade. Ora, por que os centros acadêmicos, que são especialistas nisso, não fazem uma grande festa de recepção dos calouros? Isso que eu pergunto. Simples assim. Quer dizer, sem a prática indevida de imposição de vontade, que é o que acontece. Aí aparece sempre a mídia entrevista, quem pratica o trote, não, mas ele consentiu, estava rindo. Lógico. A pessoa chega lá para fazer a matrícula, o primeiro dia de aula, chega sozinha, tem 30, 40, 50 veteranos, ali, vamos participar. A pessoa participa, diz que concorda, mas na verdade ela não está livre, a sua manifestação de vontade não é absolutamente livre. Será que se perguntassem previamente se ela, com a certeza de que não haveria consequência nenhuma, se queria participar do trote, responderia positivamente? Com certeza não. Essa é a questão. Quer dizer, você garantir a livre manifestação de vontade da pessoa. E isso não ocorre. E pior, os casos de violência são suficientes, os exemplos do passado são suficientemente contundentes para inibir a prática do trote. Então a comissão, só especificando, hoje ela tenta, ela está falando com todas as faculdades? É um trabalho de conscientização. Ela tem dados específicos do que tem? É um trabalho institucional para que as faculdades façam adesão às campanhas. E o mote agora, mais uma vez, que o ingresso na faculdade deve ser motivo de alegria. E não pode ser tragédia. Onde já se viu, os pais, a sociedade vê um aluno amarrado num poste. Qual o lado positivo dessa mensagem? Quer dizer, quem ganha com isso? Ou se não a satisfação dos veteranos de ver uma pessoa humilhada em plena Avenida Paulista. Isso não é... Essas coisas precisam... A gente precisa tratar de forma muito clara questões como essa. Não é bem assim, é uma questão de festa, ele estava gostando, estava sorrindo. Então por que não amarra o veterano lá? Isso é brincadeira, isso não tem o menor sentido. Isso daí para mim é uma conversa até que não deveria nem sequer existir, porque esse assunto não deveria existir. É um problema de educação, o brasileiro reclama dos políticos, reclama da corrupção, mas o que ele faz quando ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa na sua esfera de poder? Que todos têm, em maior ou menor amplitude. Quer dizer, precisa dar exemplo, os pais precisam dar exemplo, os alunos precisam dar exemplo, os veteranos precisam dar exemplo, os calouros, nós, todo mundo precisa dar exemplo. Quer dizer, que tipo de sociedade que nós queremos? Aluno amarrado no poste na Avenida Paulista? Aluno morto na piscina, na medicina da USP? Quer dizer, esse é o exemplo que nós queremos passar? Mas é uma tradição. Isso é brincadeira. Quem defende esse tipo de posição deve estar brincando, né? Não é possível. Só pode ser piada. Olha, o senhor tem esse conhecimento jurídico todo. Essa semana a gente quer aproveitar a sua presença aqui e falar de uma ação que a OAB agora está tomando, que é com relação aos estádios de futebol. E tem uma reportagem que o Thiago Santos fez com o Christian da Luz,
sobre esse momento que está chegando, que é a questão da Copa do Mundo. Então eu vou soltar a reportagem e depois peço para o senhor comentar. Muito bem. A discussão sobre a violência no futebol ganha proporções cada vez maiores. Na manhã da última quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu um debate entre autoridades do esporte e do país para tentar encontrar uma solução contra as brigas. A iniciativa partiu da OAB de São Paulo e propôs medidas para acabar com os confrontos, advertindo que um dos caminhos é o fim do vínculo entre as diretorias dos clubes e as torcidas organizadas. É o serviço de inteligência que precisa atuar de forma mais firme, identificar essas pessoas e fazer com que as pessoas sejam afastadas de vez do ambiente social do futebol, para que elas não possam, de alguma forma, contaminar esse ambiente e aquele que seria um espaço de lazer, um espaço de alegria, se transforme num espaço de violência. No entanto, ainda há uma discussão se os clubes podem ser responsabilizados pelos atos violentos de suas torcidas em casos de financiamento das uniformizadas. O presidente da OAB de Santa Catarina, Túlio Cavalazzi Filho, que também dirige a Comissão Especial de Direito Desportivo, explicou que planeja ouvir especialistas para saber se os times podem ou não receber punições em caso de ajuda às organizadas envolvidas em confusões. Pontualmente em relação aos clubes, a proibição de financiamento de torcidas organizadas ou participação dos clubes de futebol. Em relação à amplitude do tema, tratá-lo como segurança pública, um tema que deve ser tratado pelas polícias, pelo Ministério da Justiça e pelas secretarias de segurança pública dos estados, é claro, com o auxílio da Justiça. A ideia do workshop é elaborar um documento para encaminhar as demais sedes da OAB, Ministério Público, CBF, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e autoridades ligadas às secretarias de segurança pública de todos os estados. Haverá também uma campanha contra a violência em meios de comunicação e existe ainda a expectativa de exibir mensagens de paz em camisas de jogadores. As conclusões deste workshop serão encaminhadas às autoridades públicas, desportivas de todo o Brasil. Em cada conclusão, verificar quem é o competente, enviar ofícios e cobrar providências. É uma campanha que, além de ser também midiática, de conscientização, é uma campanha propositiva e de cobrança de providências. Assim, iremos ao Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, cobrar do STJD e de todos os envolvidos nesse importante tema, resolução concreta dessa questão da violência no futebol. O evento desta quinta-feira contou com as presenças do atual e anterior presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Flávio Sveiter, e Rubens Aprobato Machado, respectivamente. O Corinthians e o Palmeiras também enviaram representantes, assim como a Federação Paulista de Futebol, que mandou o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, o tenente-coronel Marcos Marinho. Essas reportagens estão ficando ótimas, viu, Tiago? Está ficando bem. Olha, doutor, eu ainda estou com uma séria dúvida sobre a questão da Copa aqui, né? Recentemente a gente já soube de mais agressão, mais torcedor que foi hospitalizado agora, teve um traumatismo craniano faz poucos dias. Quer dizer, eu não sei se o Brasil tem estrutura para isso. Aliás, eu acho que não tem. Se você pegar a Viária de São Paulo, que vai ser o primeiro jogo que a gente vai ter, alguém que conheça aqui, pense que vai pegar o metrô para ir até o Itaquerão para fazer qualquer tipo de apresentação ali, com o trânsito que tem naquela região toda, vai ser complicadíssima essa situação. Independentemente da Copa, essa questão da violência é uma questão antiga já nos estádios de futebol de São Paulo. Eu quero aproveitar para parabenizar o presidente Marcos da Costa pela iniciativa dessa campanha de paz nos estádios. E me parece que falta mesmo uma vontade política por parte do poder público. Essa questão da violência ela é reiterada por parte das torcidas e muito pouco se fez de forma efetiva para coibir isso. Eu acho que você tem exemplos, por exemplo, na Inglaterra, de punição bastante expressiva do próprio clube de futebol. É o único jeito. Então, se a torcida de determinado time pratica atos de violência, você pode, desde a suspensão de alguns jogos até a eliminação do campeonato, ou como aconteceu na Inglaterra, suspensão por mais de um ano. Suspende o time do campeonato. Simples assim.
Quer dizer, tem toda a questão de financiamento, de torcidas e tal, que também tem que ser revisto, mas eu acho que as federações podiam ser muito mais enérgicas na punição dos clubes por conta das ações das suas torcidas. Ah, mas o clube não tem nada a ver com a torcida. O clube existe em função da torcida. Tudo isso é feito em função das torcidas. A grande paixão nacional que é o futebol. Quer dizer, a audiência é medida por conta das torcidas. Os patrocínios por conta das torcidas. Se você pune o clube, as torcidas vão sofrer pelas ações. Ah, mas foi ato isolado de um ou outro. As próprias torcidas vão ter que coibir as ações das suas torcidas. Uhum. Mas se você... agora tem que haver sistema de punição exemplar. A campanha é excelente, a campanha institucional de paz nos estádios é muito boa mesmo, mas você precisa, por parte das autoridades, das federações, um sistema de punição muito mais efetivo. Não adianta você violência no estádio, suspende o clube um jogo. Exclui do campeonato. Você teve recentemente, briga torcida na rua, morreu um torcedor, quer dizer, porque estava com a camisa do clube. Isso tem o menor sentido. Então, se a torcida pratica violência, o clube tem que ser punido. Isso no âmbito, evidente que você não pode responsabilizar pessoalmente por questões penais. Mas na questão do campeonato em si, tem um jogo qualquer, um clássico, as torcidas brigam no estádio. Elimina os dois times do campeonato e ponto. Agora, há interesses de diversas ordens, interesses financeiros e tal, e a gente vê que isso tudo vai se empurrando com a barriga, e de efetivo mesmo a gente vê muito pouco. São muito acanhadas, no meu entendimento, as punições aos clubes por conta de violência nos estádios. Os clubes, eu não lembro, mas a torcida, o Dr. Rubens Aprobato, na época que foi presidente, até proibiu de entrar uma ou duas no estádio, né? Quer dizer, mas enfim, depois isso foi... Nós vimos que isso não tem, caminha um pouco, mas isso não tem surtido o efeito que se pretende. A violência continua, você inibe torcidas organizadas, você tem que ter uma punição severa ao clube. E o clube que se entenda com a sua torcida. Não tem jeito. Se tem uma violência, morre gente no estádio. Ah, suspende um jogo, suspende dois. Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. A gente precisa falar sério, não podemos ficar brincando mais. Quer dizer, morre pessoa, tudo bem, morreu um, mas foi uma ação isolada. Isso não é possível. Isso não é possível. Teve brigou na arquibancada, a torcida de um time com a torcida do outro, elimina os dois do campeonato. Brigou de novo, suspensão de 1 ano. Certo. Você precisa de medidas contundentes e fortes para coibir. Não adianta passar a mão na cabeça, fingir que pune. Ah, morreu a pessoa no estádio. Ah, vai ficar 3 jogos sem ter torcida no estádio, vai jogar fora da sua. Isso é brincadeira. Você precisa ter... O clube precisa ter repercussão também. No clube, essa questão das torcidas. Com tanto exemplo... Que aí eles vão pensar 2 vezes, bom, eu vou prejudicar meu time. Por que você acha que o brasileiro não tem, pelo menos a população não tem essa consciência? Tem um exemplo internacional que é a questão do Nelson Mandela, quando quem assistiu aquele filme Invictus, até vê que ele uniu, né, a África do Sul entre brancos e pretos só com relação ao futebol, que não é o nosso futebol, o futebol é deles, mas é o rugby, aliás, mas é pelo esporte. Por que o brasileiro não tem essa consciência? Ele está levando a família dele para o estádio para brincar, para ver um jogo, né? Aí nós vamos voltar até a questão do trote, quer dizer, nós temos uma deficiência muito grande no Brasil, no campo da educação, muito grande. E nós temos hoje até, e é um fenômeno mundial, um individualismo muito exacerbado em prejuízo do coletivo. Então as pessoas estão pensando só em si, esquecem as questões coletivas, esquecem as questões públicas, enfim, cada um está pensando na sua vida. E esse é um problema, quer dizer... o cidadão não pode, por conta do futebol, ou por uma paixão no futebol, se deixar levar e atropelar questões outras de muito maior importância, como, por exemplo, a vida do ser humano. Quer dizer, o futebol deve ser motivo de lazer, de alegria, de descontração, de torcida, e não deve ser palco de violência. Mas, infelizmente, nós temos hoje pessoas voltadas exclusivamente para isso, infiltradas nas torcidas, em todo o segmento, e as entidades precisam combater isso de forma mais enérgica, porque senão não vão a lugar nenhum. A violência continua a mesma, se não maior. É permanente a violência nos estádios.
Nós tivemos, no final do ano, no Campeonato Brasileiro, o jogo Atlético Paraná e Vasco, uma violência absurda no estádio, onde nem sequer havia policiamento. Quer dizer, as autoridades também têm grande parcela de responsabilidade nesse sistema da violência no estádio de futebol. A gente ficaria horas aqui, então pode ir para qualquer assunto, mas é excelente, porque você esclarece fácil. Quero fazer um jogo rápido com relação à CASP. Agora vou falar só da CASP. A CASP hoje atende a todos os inscritos de São Paulo e pelo seu site, às vezes pelo site de compra, atende até fora de São Paulo. Quantos imóveis hoje a CASP tem para atender o advogado e quem eles atendem? É só o inscrito ou os familiares? Olha, a CASP hoje está descentralizada no estado todo de São Paulo, presente fisicamente em mais de 200, ou mais não, nas 226 subseções da OAB, para prestar serviço de forma centralizada, cada vez mais perto do advogado. Todos os advogados estagiários inscritos, hoje nós temos mais de 350 mil advogados inscritos na OAB de São Paulo, todos os inscritos e estagiários também, e seus dependentes, têm direito a todos os benefícios que a CASP presta à advocacia de São Paulo. Vamos fazer um bate-bola. Campanhas, deveria ter isso em todo o estado, o governo vai fazer isso, mas vamos falar da campanha de colesterol, glicemia e a pressão arterial. Como é que está sendo desenvolvida isso? Permanentemente, durante o ano, em vários eventos, socorre todos os eventos da OAB no estado de São Paulo. O advogado, a gente chama carinhosamente de kit furadedo, ele pega lá uma gota de sangue, na hora já vê como é que está a glicemia, como é que está o colesterol, se tem hepatite C. Isso ajuda muito, é uma detecção precoce de alguma anomalia e ajuda muito no tratamento dessas doenças. Então isso tem tido muito sucesso. São dezenas de milhares de advogados todo ano participando dessas campanhas. Eles participam, doutores, eles vão até a CASP, na campanha fazem esse teste. O senhor tem uma estatística de quanto isso auxiliou no decorrer desses anos? São milhares de advogados que vão lá. Eu mesmo, num exame desses, vi que estava com colesterol alterado, que propiciou já procurar médico, exame para você fazer o tratamento adequado. São milhares de advogados que detectaram precocemente algum tipo de... está com glicemia alta, propensão a diabetes, ou tem pressão alta, e aí trata e fica... E isso é muito bom, quer dizer, a pressão alta é um risco muito grande da pessoa ter um AVC, e tratando não tem problema nenhum, vive normalmente. Então é muito importante isso, que o advogado participe dessas campanhas, porque ele sabendo que tem algum tipo de problema, ele rapidamente pode cuidar. Campanha da vacinação contra a gripe. Aliás, que se falou muito há 5 anos atrás sobre essa questão do rotavírus, aí foi desenvolvida a vacinação da gripe. Tá bom, o governo terminou parando isso de novo e eu vejo dentro do cronograma da CASP que isso é permanente também. Todo ano fazemos a campanha da gripe, vai ter esse ano também. O ano passado vacinamos mais de 35 mil advogados no estado de São Paulo, com um preço subsidiado, quer dizer, no mercado, o ano passado, em torno de R$120, na CASP, em torno de R$40, um pouco menos até. Então é um benefício também que o advogado tem. Quer dizer, ele paga a menos de 1/3 do valor de mercado da vacina. Tanto que tivemos, como eu disse, repito, 35 mil advogados só na campanha da gripe vacinados. E a família, né? E dependentes, enfim. Deixa eu falar, volto de novo aqui, mas a questão dos planos de saúde, doutor Fábio, como é que fica essa questão quando tratada por uma entidade? Porque eu vejo que há várias vantagens hoje e cobranças em cima dos planos de saúde que efetivamente lá dentro da CASP a gente percebe que termina funcionando, né? Não tem dúvida, você tem massa, nós temos dezenas de milhares de aderentes aos planos de saúde que a CASP oferece por meio de parcerias, quer dizer, a CASP não é operadora de plano de saúde, mas tem parcerias com... Mas o senhor cobra, o senhor está cobrando a atitude dos planos, por isso que funciona. Claro, você tem que permanentemente auxiliar o advogado em todas as questões dos planos de saúde, nas questões todas que nos dizem respeito, as campanhas de saúde. Nós temos, você não falou, talvez, não sei se, mas nós temos... farmácias, livrarias, milhares de parcerias e a gente fiscaliza essas parcerias para que isso ocorra de forma adequada na prestação de serviço para o advogado. Uma coisa acho que está
falando na questão da farmácia, mas queria que o senhor falasse da estrutura. Tem uma campanha de saúde bucal. E eu sei que a CASP mantém uma estrutura própria para isso. Só na área odontológica nós temos mais de 100 dentistas contratados pela CASP, em 63 clínicas próprias no estado todo de São Paulo, atendendo a Advocacia Paulista. E temos a campanha também, todo ano, de saúde bucal, para aferir como é que está a saúde bucal do advogado. É um serviço de altíssima qualidade que a CASP presta, são os primeiros consultórios odontológicos a receberem certificação ISO no Brasil, de modo que a gente presta não só um serviço para a advocacia toda, como presta um serviço de altíssima qualidade. A família também? Também os dependentes, sempre. Os advogados e os dependentes. Então, Fábio, por que o senhor acha... Olha, vou continuar aqui, tem mais ainda, né? Mas por que o senhor acha que, usando como base a OAB, por que outras entidades não fazem a mesma coisa? Porque o senhor tem condição de discussão de massa com a parte dentária, plano de saúde que é complicadíssimo, livraria que nem o senhor colocou. Isso depende de cada entidade, quer dizer, eu não conheço a realidade interna das outras entidades de classe, quer dizer, eu conheço evidentemente alguns pontos e as questões que aparecem mais, quer dizer, cada uma delas tenta fazer o seu serviço, enfim, a história de cada entidade, quer dizer, a OAB e a CASP conseguiram esse veio de adesão, de parceiros, de serviços, e tem sido muito útil à advocacia e seus familiares no estado de São Paulo. Muito útil mesmo. Porque, por exemplo, se você pega a questão do... eu vou sair um pouco dessa área, né, de assistência, mas, por exemplo, pega a parte de livro, me parece que tem um desconto violento para quem... nós já temos, tanto nas livrarias, Celiano, quanto nas farmácias, nós temos permanentemente um desconto muito agressivo para a advocacia. Por quê? Porque nós vendemos a preço de custo. E nós somos uma entidade assistencial sem fins lucrativos, e até por lei devemos fazer isso. Então nós pagamos R$10 um medicamento, vendemos por R$10. Pagamos R$50 um livro, vendemos por R$50. Quer dizer, ela compra e depois repassa. Ela compra e repassa. São 37 livrarias próprias e 37 farmácias próprias. Nas farmácias nós temos descontos médios que variam de 25% a 40%. No mês de agosto, no mês do advogado, nós temos uma campanha extraordinária nas nossas livrarias, pela qual nós vendemos os nossos livros com 50% de desconto em cima do nosso preço de capa. Eu vou explicar para que o telespectador veja como isso funciona. O livro custa R$100 no mercado. A CASP negocia com a editora desconto, paga R$60 nesse livro e vende para o advogado. Esse livro que custa R$100, vende por R$60. No mês de agosto, este livro tem 50% de desconto em cima dos R$60. Portanto, o advogado vai pagar R$30. O livro custa R$100 no mercado e é vendido por R$30. Só no mês de agosto de 2013, para você ter uma ideia do sucesso que isso representa, nós vendemos mais de 112 mil livros num único mês, nas nossas livrarias. Não tem precedentes no mercado editorial jurídico no Brasil. É uma venda... Isso deve dar uma assustada nas editoras, né? Por exemplo, nessas livrarias grandes. Não é ruim para as editoras, porque, primeiro, que o livro jurídico é um segmento específico, né, das editoras, e elas que editam vendem muito na CASP. Então é interessante para as editoras também. É uma campanha que só tem vantagem. Eu acho excelente. O familiar também compra, sei lá, a filha do advogado que está fazendo o advogado a escolinha. Tem livro didático, nós temos os livros didáticos dos filhos dos advogados também, grande sucesso no começo do ano. Vende muito também, milhares de exemplares. Olha, eu quero falar tanta coisa aqui. Olha, a gente tem 10 minutos, né? 10 minutos. Vamos falar rapidinho então. Doenças do coração. Tem uma campanha que chama Campanha Pro Vida. Campanha Pro Vida, para exames cardiológicos. É muito importante o advogado participar para ver como é que está o motor da máquina, como é que está funcionando. E aliás, deve ser bastante pesado. Todas essas campanhas são milhares ou dezenas de milhares de advogados participando. É muito importante. Aqui, olha, diz que aqui dados mandados pela assessoria de imprensa, vou mandar um abraço ao PH, né? Tem 138 mil procedimentos médicos realizados em 2013. 2013, é isso mesmo. É muita coisa. Quase 140 mil procedimentos realizados. E uma campanha também, que eu ia falar, campanha da mulher advogada, campanha específica para a detecção precoce de câncer de mama, câncer de colo de útero, osteoporose, voltada para a mulher advogada. Ela vai lá com clínicas, mas isso não é dentro do espaço CASP? Não, isso são parceiros, essas campanhas têm custo, mas são altamente subsidiadas pela CASP.
para quem nos assiste, olha só, a CASP foi responsável por 64.583 atendimentos. Doutor, eu não consigo entender por que uma entidade que tem 300 mil advogados, que é muita coisa, consegue fazer tudo isso com esta massa e o país com milhões e milhões de pessoas, força do poder público. Aí é aquela coisa da conscientização, de gestão, tem uma série de fatores que interferem. Mas deveria ser exemplo, doutor. Sim, espero que seja mesmo, né? Espero que seja exemplo para outras entidades, outros segmentos, inclusive públicos, né? Vamos falar de uma situação interessante, que é a questão da internet. Então, quer dizer, a CASP, como o nome já fala, Caixa de Assistência do Estado de São Paulo. Uhum. Mas com a internet, ela termina com a CASP, uma espécie de venda de Nós temos o CASP Shop, quer dizer, todas essas nossas parcerias, mesmo livros e remédios, você pode comprar pela internet. O remédio você tem uma restrição daqueles de uso controlado, que dependem de receita. Mas hoje a internet é um acesso fácil a toda advocacia, não só em São Paulo, no país inteiro. Quer dizer, você tem uma série de benefícios que você, basta acessar a internet e você compra. Parceiros na área de eletrônicos, por exemplo, você utiliza a internet, você não precisa, até porque não tem o eletrônico na CASP, é um parceiro de eletrônico, ou vários parceiros desse segmento. Computadores, você compra na internet. Você acessa o site da CASP, coloca a sua AB e faz facilmente a sua compra de livros, de medicamentos, enfim, tudo isso muito facilitado. O comércio eletrônico vem crescendo muito. Ele cresce, a comercialização da CASP cresce todo ano, mas o comércio eletrônico cresce mais ainda. Sem dúvida nenhuma, isso, médio, longo prazo, vai ser a grande vitrine, não só da CASP, do comércio em geral, essa utilização da internet. Aliás, o site é bem esclarecedor e tem um detalhe ali que eu queria falar, que esse mês teve, dentro da revista da CASP, a gente teve um artigo do vice-presidente da República, né, o doutor Michel Temer. É verdade. Né? Que, aliás, aqui até você já falou, mas dá os parabéns também para o PH, que é responsável pela edição da revista da CASP, um sucesso tremendo, uma revista de altíssimo padrão mesmo, de interesse específico da advocacia, mas também com matérias gerais, com uma seção de cultura muito boa mesmo. É uma revista, um veículo muito bacana. Bom, doutor Fábio, a gente já está chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor deixasse a mensagem final e agradecer ao senhor, porque a gente pulou de um tema para o outro, o senhor comentou, eu acho que a gente precisa de líder, não só de classe no Brasil, como o senhor, que consegue falar e discernir sobre cada assunto e trazer uma solução. Né? Vou deixar a sua mensagem e convidar o senhor para voltar no próximo programa. Estou à disposição, Cilione. A minha mensagem de alegria de estar aqui, mais uma vez, no seu programa Questão de Justiça, podendo falar com você, com o seu telespectador, especificamente para a advocacia, para que acessem o site da CASP, vejam todos os serviços que a Caixa presta, fruto daquele investimento que a anuidade que o advogado paga. Ele paga a anuidade, 20% vem para a Caixa, a gente faz a gestão desses recursos para devolver muito mais em benefício para toda a advocacia. De modo que só me resta aqui agradecer mesmo, Cilione, por mais essa oportunidade de estar aqui esclarecendo questões de interesse não só da advocacia, mas de toda a população. Presidente, eu agradeço esses anos que o senhor tem me apoiado com o programa, dizer que a gente está aqui também pelo seu esforço e principalmente não só o apoio da CASP, do senhor, porque traz conteúdo ao programa. A população precisa ter esse tipo de conteúdo, né, tão globalizada do jeito que está, e sendo como pessoas esclarecidas como o senhor, sem ficar rasgando seda nenhuma, isso nos traz orgulho. Obrigado. Viu? Obrigado a você, Cilione. Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui hoje com o Dr. Fábio Canton, presidente da CASP, e volta na próxima semana. Até lá.